Leandro Takahashi, ele é especialista em trabalhar com inclusão, autismo, psicólogo há muitos anos. Ele trabalha junto com o pai dos amigos dos autistas, que é a AMA, em Itajaí, né, Leandro? E já é autônomo, trabalha especializado nessa inclusão de pessoas. Instituto Crescer, ele trabalhou. E tudo nasceu o quê? Lá no processo de recrutamento e seleção, que ele começou a buscar os potenciais das pessoas, enxergou potenciais em pessoas que às vezes acabam sendo excluídas dos processos seletivos. Conta um pouquinho desse começo aí para nós, Leandro. Vamos lá, então. Obrigado aí pelo convite, Ernesto. Hoje eu atuo aqui na AMA e paralelamente sou psicólogo clínico também, né? Mas eu gosto muito de falar sobre esse trabalho na AMA, que é um trabalho muito bacana de apoiar os autistas no mercado de trabalho, né? É uma população que por muito tempo ficou invisível para a sociedade. Hoje a gente tem uma série de diagnósticos, mais informações, mas as pessoas às vezes esquecem que o autista também cresce, né? E ele não vai deixar de ser autista. E a gente tem uma série de pessoas, de autistas adultas, buscando oportunidade no mercado de trabalho. E o que a gente comentava anteriormente no off, né, Ernesto? Porque, de um lado, tem empresas que estão buscando preencher as cotas, as associações buscando empresas, e ninguém entra num denominador comum, né? Todo mundo querendo a mesma coisa. Veio à cabeça uma história, né? Teve um ano muito específico, né? Eu sempre participei núcleo de RH. E também naquele ano específico eu estava como conselheiro do Conselho de Deficiência do município aqui da nossa cidade. E teve uma coincidência muito grande que na parte da manhã eu estava nesse conselho e o pessoal da inclusão, muitos PCDs, claro, não só autista, mas principalmente tinha um surdo, tinha um cego. O cego era o presidente do conselho, e eles estavam com uma dificuldade muito grande de encaixar pessoas com deficiências nas empresas, e eles estavam questionando o processo, que tem gente querendo trabalhar e tal. Coincidentemente, na parte da tarde, eu tinha reunião do núcleo de RHs. E aí, pasmem, o núcleo de RHs com dificuldade de encontrar PCDs e as necessidades de porcentagem que tinha que atender. E assim, foram duas coisas totalmente contrárias acontecendo no mesmo dia. Eu falei, olha, nós temos que se conectar, os dois instituições, vamos fazer essa parceria. E às vezes está faltando isso, está faltando se encontrar o caminho, né, criar esse processo de inclusão, entender as realidades de cada situação e colocar em prática, né? Você seja muito bem-vindo aí no nosso congresso Talent Inteligência Brasil. E de que forma que você imagina fazer esse processo de encontro, esses parceiros, esses pares, esses stakeholders como um todo aí? Eu acho que são várias camadas aí, né, Ernesto? Vou falar primeiro da realidade do RH, que foi onde eu trabalhei muito tempo. E eu entendo que acontece um mecanismo assim que acho que todas as empresas vivenciam. Os RHs, pessoas com boa vontade, querem fazer um projeto de inclusão, então montar sensibilização, montar projetos antes de partir para o processo seletivo. E aí ele vai levando para a diretoria, o projeto é barrado porque tem várias adversidades, como por exemplo, a operação vai falar, como é que eu vou parar 1 hora da minha operação aqui para fazer uma palestra? Não tem como. E os projetos vão ser nominados, vai desgastando os analistas de RH, né? E nunca é prioridade. Só que chega um momento que a gente recebe uma ordem que ninguém sabe de onde vem, que muito provável é quando vem uma notificação do Ministério do Trabalho, que vem toda uma urgência. Vocês precisam contratar 12, 15 pessoas com deficiência para ontem, que a gente precisa preencher a cota de qualquer jeito, enfim. Né? E aí começa um processo seletivo muito deturpado, sem filtro nenhum. As pessoas só vão incluindo as pessoas, né, para preencher cotas, simplesmente. Não é feito processo seletivo, é feito cumprimento de cota, ponto. Com isso, as consequências disso é que a gente vê pessoas que ficam mesmo trabalhando invisíveis, né, no local de trabalho, não aguentam porque elas não se sentem úteis assim no dia a dia e pedem desligamento, e a gente volta no ponto inicial. Acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa observar, que as coisas elas precisam ser construídas e não serem feitas de imediato. Um outro ponto, Ernesto, para mim hoje fica cada vez mais claro de que hoje, talvez eu seja considerado um especialista, mas não sou. O que me diferencia hoje dos outros profissionais é que hoje eu estou numa instituição que é focada em autismo. Então, por consequência, todos os psicólogos que trabalham aqui são especialistas no assunto. Eu venho de uma outra linguagem. Então, por que eu estou falando isso? Provavelmente você conhece, ou já vivenciou, né, já conviveu com pessoas que mudaram de estado, de regiões e adquiriram um novo sotaque, ou novos dialetos, novas gírias. E a gente fala isso no meio acadêmico também, né? Quando você está vivenciando a universidade, você nem percebe o quanto você adquiriu novos dialetos e novas linguagens acadêmicas. E aí, quando você sai do mercado de trabalho, é muito difícil você se fazer compreendido porque você está com uma linguagem, um sotaque que às vezes
não condiz com aonde você quer levar a sua informação. E aí, acho que esse é o problema, sabe? Que a gente estava falando das suas 2 reuniões. A instituição não sabe falar a linguagem corporativa e o corporativo não sabe falar a linguagem da instituição, sendo que eles querem a mesma coisa. Então, hoje, meu papel é justamente isso, de trazer as dores da instituição e traduzir com a linguagem corporativa. Então, por que eu digo isso? Hoje, quando eu vou nas empresas, dificilmente eu falo sobre inclusão e cota PCD. Eu estou apresentando o que os autistas têm a agregar, quais as habilidades que eles podem exercer. Por exemplo, quais são as características da pessoa autista de modo geral? Lógico, né? Acho que a gente faz o disclaimer aqui de considerar que cada pessoa é única, né? Nem todos os autistas são iguais, mas em linhas gerais, eles têm como características gostar muito de previsibilidade e rotinas. Se a gente pega, por exemplo, um setor contábil, né? Com atividades iniciais, pensando em quem está iniciando sua trajetória profissional no setor contábil, ele vai passar o dia conferindo nota. E isso é uma coisa, para a maioria das pessoas, extremamente chata, maçante, desgastante, porque é todo dia aquilo ali. Dificilmente você vai ver uma pessoa, um jovem de 19 anos, cheio de energia para aprender coisas novas, querer ficar continuando nessa função. Em contrapartida, para o autista, isso pode ser ótimo, porque sugere rotina e previsibilidade. Então, a ideia não é a gente falar de inclusão, de caridade, de cumprir cota, é de você observar um público que tem habilidades que podem te gerar muito valor. Agora, Leandro, deixa eu contextualizar uma outra situação que eu vivi. Eu estava até alguns meses atrás de chefe de departamento aqui da Engenharia de Produção da UDESC, em São Bento do Sul. UDESC é a Universidade do Estado de Santa Catarina, e a gente tem vivido essa oportunidade. Eu considero como uma baita oportunidade, apesar de que a gente abriu as portas e teve que vivenciar o dia para entender a realidade. Então, eu nunca me esqueço de um dos nossos alunos autistas. Ele chegou, ele acabou não se apresentando como autista, então a gente não tinha como saber da realidade, e ele teve um surto, né? Esse surto foi sério, os alunos tiveram que sair da sala e podia ter machucado alguém e tal. Mas, depois a gente foi descobrir, ele estava trocando de remédio, teve as coisas. E hoje eu digo com muito orgulho que ele é dos melhores alunos que a gente tem e se transformou, né? Ao tempo, oportunizou para a gente aprender o que é essa estrutura que faz com que a gente possa receber. Hoje temos diversos alunos, talvez o nosso centro aqui da UDESC é dos mais abertos a autistas, e estamos abertos, e eles vão se sentir bem. Ele tem uma pessoa especialista só para ajustar as metodologias de ensino e aprendizagem para autistas. É um dos exemplos, né? Mas a gente tem cadeirante, tem deficientes auditivos, tem TDAH, outros distúrbios, etc. Né? Mas a gente abriu as portas para essa comunidade e estamos aí transformando a realidade, não por caridade, mas porque a gente também precisa um público que a gente mude a realidade. Porque, assim, o que eu tenho percebido, essas pessoas, se elas não tiverem essas oportunidades, a chance delas acabarem se transformando em algo muito ruim para a sociedade, terminarem em presídios ou andarilhos, pessoas de rua, é muito grande. As deficiências, a gente vê as pessoas de rua, elas sempre têm algum tipo de deficiência. E a gente podendo trazer isso e agregar valor para a comunidade é uma mudança que é gigantesca. Agora, eu falei tudo isso, né, para contar uma historinha, para contextualizar que é possível, porque eu acredito que é possível, porque eu vivi na prática. Mas que tipo de estrutura que a empresa precisa criar especificamente para aceitar um autista, para receber essa pessoa? O RH precisa fazer o seu papel, a empresa na sua função precisa enxergar que funções que são aplicáveis. Vamos dar dicas, né, para esses RHs que estão nos assistindo, como é que eles fazem isso? Sabe que depois eu vou até compartilhar com você que eu fiz um pequeno folder com informações muito simples sobre esse tipo de situação, né? E, curiosamente, com os associados aqui que participam do projeto, eu posso te dizer que 95% não tem problema nenhum com a atividade laboral, com o seu fazer profissional. O grande problema é na socialização. Então, por exemplo, pessoas que gostam de rotina e previsibilidade. A gente não vai fazer uma festa surpresa para essa pessoa, porque ela pode entrar em crise, né? Você ter rotinas muito bem estabelecidas, cronogramas para essas pessoas trabalharem, para ela trabalhar com rotina e previsibilidade, né? Com segurança no que ela vai fazer. E as pessoas, elas precisam ter um mínimo de conhecimento no sentido de que muitas das coisas que acontecem são condições e não escolhas. Vou te dar alguns exemplos, né? O autista, ele costuma ser muito direto na comunicação dele. Então, tem casos até bem engraçados, né? Tem um rapaz que ele trabalhava numa pequena empresa, só ele e os 2 sócios proprietários, e uma vez ele trancou um dos patrões na empresa. Por quê? Pela rigidez cognitiva, o horário de trabalho das 8 às 6. Passou das 6 que você tá aí, esquece, né?
E que não fez por maldade, é por conta da rigidez cognitiva, e as pessoas precisam compreender que é uma condição, porque se não for assim, vai gerar um grande sofrimento. Mas também é possível a gente explicar as variáveis para essas pessoas. Então, a nossa comunicação, ela precisa ser muito detalhada, né? Então, por isso eu costumo dizer, você trabalhar com a pessoa autista é um autodesenvolvimento incrível, porque você tem que ter a habilidade de, às vezes, explicar a mesma coisa de formas diferentes, de todos os detalhes possíveis, né? Então, esse é um ponto, né, da rigidez cognitiva, da gente saber lidar e não interpretar como uma grosseria ou como um processo de enfrentamento. Então, uma frase muito comum deles, né, às vezes é comum nas empresas, me ajuda a fazer isso aqui. Não tá no meu contrato. Mas ele não tá desafiando ninguém, né, é uma rigidez cognitiva. Então, das pessoas compreenderem que é uma rigidez e não um enfrentamento. Um outro ponto, estabelecer cronogramas. Fazer uma historinha que hoje é engraçada, mas na hora a gente não se liga, né? As minhas aulas, eu tento deixar o mais descontraída possível, bacana, divertida, né? E aí teve um camarada lá da aula, eu tava anotando no quadro umas palavras-chave importantes, e o camarada perguntou se era pra anotar. Eu falei, não é pra anotar, o livro é pra você deixar em casa, nem trazer pra aula. Falei, brincando, todo mundo riu, lindo, maravilhoso, começaram a anotar, mas o autista levou o pé da letra. Perguntou pra mãe dele que o professor mandou deixar o livro em casa. É exatamente isso. Pra deixar o livro. Claro, né, que a gente até riu na oportunidade, porque a gente não imagina, né, que a pessoa vai entender realmente no elipses litris ali da frase. Uhum. E essa realidade a gente vai precisando aprender. Quando eu tenho um autista na minha sala de aula, eu já olho pra ele, olha, eu vou fazer uma brincadeira aqui, tá? Isso aqui é brincadeira. Eu explico pra ele, faça a brincadeira, se diverte. Não, é isso aqui, agora o sério. Vamos falar o sério, agora isso aqui é sério, né? Então a gente tem que se preparar para essa realidade, né? E não só a gente, mas preparar os colegas. Porque a gente fomenta o quê? Bom, eu tô dando aula de engenharia. Uma soft skill muito valorizada para o engenheiro é o trabalho em equipe. E a gente fomenta o trabalho em equipe. Eu tenho um autista junto que eu sei que tem uma certa dificuldade em trabalhar em equipe. Então, ao momento que a gente estiver trabalhando em equipe, eu tenho que acompanhar mais de perto essas equipes que têm o autista junto para a gente enxergar essa oportunidade para eles também aprender a trabalhar em equipe com o autista, né? Eu sempre transformo, né, da forma que você está tentando trazer para a gente, tem um folderzinho, como transformar essa, talvez, dificuldade inicial, é algo que tira a gente da zona de conforto, mas é uma das maiores oportunidades, quer dizer, a gente está tendo lá, cumprindo cotas, pessoas que estão aí subutilizadas, baixando a produtividade geral da empresa, que podem ser mais aproveitadas com coisas simples, não são coisas complicadas, é só a gente entender de uma nova realidade, não é isso? Exatamente, e assim, eu também enxergo muito como oportunidade. Lógico que a gente está falando de pessoas mais novas para início de carreira, mas eles podem evoluir, progredir nas suas carreiras. A gente tem, ontem foi numa empresa de comércio exterior, eles têm um coordenador de exportação, que é autista, né? Muito legal. E aí, a questão de adaptações e preparações, vão ter algumas particularidades de, por exemplo, talvez pessoas que têm uma sensibilidade maior à iluminação ou barulho, né, de permitir que a pessoa, por exemplo, use um abafador, né, e não quer dizer que ela está sempre com um abafador que ela não gosta das pessoas que estão ao redor, é uma condição para ela conseguir produzir. Normalmente eles gostam de almoçar sozinho porque já é tanta socialização que precisam de um momento de recarregar, ficar solo, são pequenos detalhes assim, né, e assim, e você vai ver também que muitos têm como característica o hiperfoco. Então, o que acontece com a grande maioria das pessoas, nós, pessoas típicas, né? A gente vai fazer uma tarefa, aí a gente para, dá uma olhada no celular, volta, conversa com o colega ao lado. O autista, ele não tem isso, ele vai fazer e acabou, né? E com isso, consequentemente, ele se desgasta mais que as outras pessoas. Então, eu particularmente não vejo problema. Se ele tem uma demanda que eu iria fazer, por exemplo, em 4 horas, ele faz em 1, dele ficar 1 hora sem fazer nada, se regulando, né? Então, as pessoas terem esse discernimento que ele está gerando valor entregando, né? E que ele precisa de um momento de descanso, não é pelo descansar. Então, são pequenos ajustes, e olha que a gente está falando de coisas muito tranquilas de fazer, que não vão gerar custo para a empresa, por exemplo, né? Não vão ter mudanças bruscas na cultura da empresa. Então, e aí a gente tem alguns exemplos, né, de projetos assim, semelhantes ao nosso, até grandiosos, que dão certo. Hoje a gente tem a empresa SAP, né, o sistema SAP, acho que quem nunca trabalhou com SAP já ouviu falar. Então é uma empresa global, tem um programa de autistas a nível global, né? Se eu não me engano, eles têm mais de 200 colaboradores a nível mundial autistas no seu quadro, e a Microsoft também. E se você pegar no relatório dessas empresas, setores e gestores que têm autistas na sua equipe, eles relatam um impacto de produtividade de mais de 90% e retenção de talentos. Então, novamente, a gente está falando de oportunidade. Considerando o nosso estado, Santa Catarina,
estamos com um índice de 2% de desemprego, o menor aí nos últimos 10 anos. Com isso, é ótimo para a economia, é ótimo para o Estado, só é ruim para quem trabalha com RH, porque a gente não acha gente para trabalhar, não acha mão de obra, porque eles precisam entender que o poder de escolha está com as pessoas. Então, consequentemente, rotatividade acima da média nas empresas. Por outro lado, a gente tem 80% de autistas no Brasil desempregados. Então, a gente tem uma grande oportunidade de pensar diferente para controlar a rotatividade nas empresas, formar a mão de obra e gerar valor dentro das empresas. A gente não está falando de inclusão, novamente, a gente está falando de oportunidade de negócio. Você me fala que tem exemplos de empresas, SAP, Microsoft, que tem aí, é lógico, elas não fazem isso por bondade, elas fazem isso porque enxergaram a oportunidade antes de todo mundo. São empresas que estão à frente do tempo. Da mesma forma que esses dias eu estava na Colômbia dando uma palestra sobre inovação, e era na cidade de Medellín. E depois da atividade lá da palestra, o professor que estava organizando o evento lá convidou a gente para ir jantar. A gente foi num restaurante. Naquele restaurante me chamou a atenção, tinha mulheres, na verdade, atendendo. E aí ele me explicou, não, esse restaurante ele usa como modelo de recrutamento e trazer pessoas para esse formato que eles têm, que é um magnetismo, é um magnetismo de talentos, mas eles contratam somente mulheres que são mães e solteiras, né? Que tem essa sinergia entre elas. E eu percebia, assim, que todo mundo que estava ali trabalhava. Eu estou acostumado à indústria e vejo muitos jeitões de empresa, aquelas empresas que têm mais velocidade nas coisas, aquelas que estão mais devagar, a produtividade mais baixa. E ali a gente sentia o clima de produtividade alta. O prato chegou rápido, o sorriso na cara das pessoas. Então eles criaram um ecossistema de encantamento das pessoas envolvendo um tipo de nicho de pessoas. Será que, de forma provocativa, a gente já vem vindo para o final da nossa entrevista aqui, será que é possível as empresas enxergarem os autistas ou algum nicho de PCD como sendo uma oportunidade e criar um programa que crie essa metodologia de encantamento, as pessoas queiram estar ali próximas e você consiga, logicamente, captar ao máximo aí as RHs, atender as metas de produtividade? E as KPIs são muito importantes também. Como que seria um passo se isso fosse interessante para uma empresa? Então, primeiro é muito interessante como você falou, né? A Microsoft, o SAP, elas estão à frente do tempo e não estão fazendo isso por caridade ou porque elas querem ser empresas inclusivas. Então, um grande exemplo, né? Na área de tecnologia da informação, de TI, o que acontece? As pessoas típicas vão estar com 5, 10 chamados na mão e eles estrategicamente colocam o autista com um único chamado. Só que é o chamado mais complexo, porque sabe que é uma pessoa que ela vai dissecar aquilo até ela achar o erro. Então você utiliza as capacidades dessa pessoa de forma muito estratégica, né? Esse é um ponto. E pensando em cultura e sinergia, quando eu vou nas empresas eu provoco, assim, a gente fala das características do autista, e aí para eles é muito sofrido porque existem no meio corporativo, o mercado de trabalho ele acaba sendo muito cruel, tem muitas injustiças, e para eles, como eles têm muito aflorado esse senso de justiça, não são pessoas que são muito inocentes, ingênuos no sentido de acreditar nas coisas, né? De levar muito à risca a subjetividade, por exemplo, continua trabalhando assim que você vai ser promovido. Então, para ele já está certo que ele vai ser promovido, né? Então, essas de gestão da qualidade, que às vezes passa alguma coisa ali por debaixo dos panos, para eles é muito difícil. Só que, cara, você imagina ter uma equipe, por exemplo, de autista no inventário da sua empresa. A curiosidade desse setor vai ser impecável. Eu brinco, né? Imagina se os auditores fiscais aí de SASMAC de ISO fosse autista, não ia ter uma empresa certificada, né? Então, são muitas oportunidades que eles podem ter de capacidade de análise para fazer as coisas andarem de forma correta, né? E só que aí vai ser entender o que a empresa quer, né? Qual o caminho que ela quer seguir, porque você imagina você ter, seja um setor de qualidade ou um setor de inventário com pessoas que prezam pela excelência, pela qualidade, ter padrões, né? Lógico que a linha tênue, porque a gente sabe das coisas que acontecem e por vezes essa pessoa pode ser vista como um problema, porque essa pessoa vai achar defeito em tudo, ela que acaba sendo um problema, não os problemas que ela achou, né? Leandro Takahashi, ele é entusiasta, psicólogo e trabalha com inclusão de autista em corporações. Muitíssimo agradecido pela tua participação aqui no nosso congresso. Tem alguma última palavra, alguma última dica para os RHs para a gente finalizar? Só queria agradecer aí a oportunidade de falar e novamente frisar, né? Quando a gente fala de inclusão de autistas em específico,
Nós não estamos falando de cumprimento de cota ou inclusão de pessoas com deficiência, a gente está falando de uma estratégia de negócio. Então, aproveitem e sejam estratégicos, porque a gente vê muitos RHs que querem ascender, porque querem trabalhar de forma estratégica. Você pode hoje, no cargo que você tem, seja em recrutamento e seleção, atuar de forma muito estratégica e fazer algo diferente, né? Às vezes eu vejo que as pessoas têm algum receio, um certo receio de dar um passo a mais e peitar e arriscar num projeto, mas em contrapartida, esse receio pode ser a barreira que esteja na sua carreira para você ascender. Então, procurem arriscar mais, né? Aproveitem o momento econômico que o índice de desemprego está baixo e arrisquem, não tenham medo de colocar em xeque o seu emprego, porque só a gente correndo riscos que a gente vai ascender profissionalmente. Principal dica do dia, claro, a gente corre risco, a gente faz, mas a gente aprende com os erros e a gente melhora. Muitíssimo obrigado e vamos para a próxima. Abração, tchau. E finalizamos mais uma incrível entrevista. Agradecer ao nosso participante aí, Congresso Talent Intelligence Brasil, agradecer aos nossos patrocinadores, Talent Eds, o Desk como apoiadora, Centro de Inovação Planalto Norte, apoiador, e a incubadora Ciores. Muitíssimo obrigado. Lembrando que todo esse material está sempre concentrado ali no talentsummit.com.br. Você encontra tudo ali. Valeu, até a próxima!